Olá, Bereanos! Neste vídeo, eu irei analisar o vídeo 71 do canal Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios, que é apresentado por Ronaldo Canedo. Lembrando que o vídeo 71 deste canal é dividido em 10 partes, então eu vou rodar determinadas partes e adicionar comentários. E para quem quiser ver os vídeos completos, eu vou deixar os links na descrição. Bom, vamos rodar então. Bem, eu preciso relembrar, e agora eu preciso também reafirmar para todos os ouvintes, que eu não vou conseguir, como eu sempre menciono aqui, agradar nem os críticos de plantão, aqueles que realmente odeiam as testemunhas de Jeová e veem nas testemunhas de Jeová tudo de ruim, não vou conseguir agradar, e muito menos vou conseguir agradar aqueles que são bajuladores, aqueles que têm uma visão trancada de que a organização de Jeová é perfeita, a organização daqui, né, de baixo, é tudo certinho, nada acontece de ruim, e somente querem ver as coisas boas. Então, esses dois caminhos eu não vou conseguir agradar. Então, se você é um desses caminhos, eu acho que não vai ser os vídeos ideais a partir de agora. Bom, aqui ele adverte um ponto crucial para entender o vídeo. Tanto fanáticos, tanto opositores, não vão conseguir ver o vídeo com a perspectiva correta. Os fanáticos vão ver coisa boa onde não tem. Os opositores vão culpar todas as testemunhas de Jeová pelo que houve, e nenhum dos dois terá um conceito correto sobre o que houve. Então, é importante que você não seja fanático e nem opositor, senão já pode sair desse vídeo. Porque eu vou passar uma situação que ocorreu. Nós estávamos no aguardo para o território. No entanto, eu preciso relembrar um acontecimento que ocorreu enquanto estávamos num congresso. E aí, nesse congresso, houve um convite vindo da tribuna para que os anciãos da congregação, no intervalo, pudessem se reunir com o superintendente de circuito. Naquela ocasião, o superintendente ele pediu que os anciãos pudessem levar às suas respectivas congregações uma solicitação de ajuda financeira para aquela ocasião, para aquele congresso. Despesas com o local, despesas diversas com energia, manutenção, enfim. Nós ouvimos a reunião, né? Mas vocês devem ter observado em vários vídeos meus que eu nunca fui uma testemunha de Jeová de bastidores, né? Eu sempre acabei falando, eu acabei divulgando, eu acabei me pronunciando. E não era diferente enquanto ancião. Então, na verdade, eu fui um dos poucos anciãos, né? Alguns comentaram algumas situações, mas eu fui o único que levantou a mão e disse assim, exatamente despesa com o quê, meu irmão? Aí todo mundo olhou para trás, eu estava um pouco atrás, né? Todo mundo olhou para trás e o superintendente, como assim? Falei, despesa com o quê, exatamente? Quanto se gastou com papel higiênico? Quanto se gastou com energia? Quanto se gastou com o aluguel do local? Ele falou, meu irmão, olha só, então eu fiz uma contabilidade junto com os da comissão aqui, que cuidaram dos assuntos do Congresso, e deu X, e é isso. Eu falei, não, X é um total. Eu gostaria de saber exatamente com A, B ou C, os gastos, para que eu pudesse levar à congregação algo real. Aí levantou um ancião que participava da organização do Congresso, falou, o que você deseja realmente, Ronaldo? Já de forma agressiva, né, firme. Eu falei, olha só, eu vou ser sincero para vocês e vou ser muito honestos aqui, eu acho que a gente está com pessoas, todo mundo aqui adulto e maduro, nós temos no circuito um local específico, comprado e construído pelas congregações. A organização tem um salão de assembleia fixa, né? Um salão de assembleia fixo. Mas nós não estamos nos reunindo nesse salão de assembleia. E a congregação, todas elas, têm contribuído financeiramente para bancar esse salão de assembleia. Mas esse salão de assembleia não tem sido usado para nós. Nós estamos sendo desviados para um ginásio, uma escola estadual, onde exatamente é muito ruim. Longe de péssima acomodação. As irmãs têm relatado a mesma coisa dos irmãos, que quando vão ao banheiro precisam colocar cada um segurando uma lona, um plástico ou um pano, para que elas pudessem usar. Não tem papel higiênico, é uma fila imensa, um local totalmente estranho, muito inadequado. Mas nós temos um local próprio da organização, e nós já pagamos por esse local, mas não estamos usando. Agora o irmão me pede para que eu leve a congregação despesa de um outro local, então nós vamos pagar por um local, e agora vamos pagar por um outro. Eu, particularmente, aí menciona, por favor, aí, papel higiênico. Ah, sim, tem despesas com papel higiênico. Então, 3 dias que nós assistimos congressos aqui, nós não temos nem papel higiênico. As irmãs trazem de casa. Os irmãos o trazem de casa e usam. Não tem nem papel higiênico. Despesa com o quê? É lá do escritório do superintendente ou dos viajantes? Lá tem papel higiênico? Porque para nós, aí ele levantou uns 4, 5 e falou assim, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o que eu estou dizendo. Não está batendo a soma, a matemática aí não está batendo. Tem despesas com algo que eu não estou acreditando que seja tudo isso. Eu não estou. Eu estou falando com sinceridade. Então eu preciso ver as notas, eu preciso de clareza para poder ter suporte para falar com meus irmãos da congregação e saber o que eu estou falando, e não somente pedindo dinheiro. Foi o estopim para diversas confusões. Encerrou a reunião, eu disse, né, antes, olha, eu não vou pedir esse dinheiro à congregação, até que eu tenha as respostas claras sobre o que eu perguntei. E a minha pergunta não foi nada ofensiva, foi algo honesto. Encerrou a reunião, eu não pedi nada à congregação e assim ficou. Bom, nesse trecho, pelo que ele dá a entender, é que foi pedido para ele pedir uma ajuda financeira à sua congregação, para apoiar as despesas do local na qual estava sendo realizado o congresso. Porém, o total das despesas não batiam, porque muitos estavam trazendo coisas de casa e o total das despesas não batiam com os relatos dos congregantes. Quando ele foi questionar para saber o valor exato das despesas, começou as confusões. Então eu te pergunto, qual é o problema de mostrar o valor real das despesas? Passar um relatório honesto é importante e muito cristão.
Agora, passar um relatório falso a fim de pedir dinheiro à congregação é um meio pífio, que sai totalmente fora das orientações que encontramos na Bíblia sobre honestidade. Nós lemos em Hebreus capítulo 13, versículo 18, que diz assim: continuem a orar por nós, pois estamos certos de que temos uma boa consciência, visto que queremos nos comportar honestamente em todas as coisas. Então, esse texto nos ensina que se comportar honestamente traz uma boa consciência. Então, salientando o final do texto, ele diz que queremos nos comportar honestamente em todas as coisas. Será que o Ronaldo teria sido honesto por passar para sua congregação um relatório falso e incerto? É claro que não. Então, o questionamento que ele fez não foi nada errado, mas a forma exemplar como ele agiu, questionando, mostrou seu caráter como um cristão verdadeiro e é algo digno de ser imitado. Bem, chegou a noitinha, tocou a campainha, eu fui atender. Então eram 3 anciãos. Eles entraram e falaram que gostariam de ter uma conversa comigo. Aí eles falaram assim: Ronaldo, nós temos que ter uma conversa muito séria com você. Eu falei: sim, mas exatamente sobre o quê? Bem, nós temos uma acusação contra o irmão, uma acusação muito séria. Então nós estamos aqui para averiguar a situação. Eu disse: peraí, deixa eu me colocar aqui. Uma acusação contra mim, exatamente qual? Eles passaram a situação. É uma acusação que leva à comissão judicativa envolvendo sua esposa e você. Pecados que sua esposa e você cometeram. Rapaz, aquilo para mim foi extremamente chocante, né? Eu falei: olha, não estou entendendo. Isso aqui então é uma comissão? Ele: não, é só uma averiguação. Eu falei: não, a averiguação não ocorre com 3 anciãos. Então, se um dos irmãos saírem, a gente pode conversar sobre esse absurdo que o irmão acabou de relatar. Não, vai ficar os 3. Eu falei: não vai ficar os 3, porque os 3 representam uma comissão. Não é uma comissão, os 3 representam uma comissão. Então, um dos irmãos tem que sair. Bem, depois de alguma discussão, tudo isso eu estou compactando, né? Eu vou tentar resumir o máximo possível. Teve muitos mais detalhes. Mas um dos irmãos saiu, ficou um pouco à distância, né? Foi ao banheiro, ficou no corredor ali do salão do reino. Bereanos, uma comissão judicativa só ocorre com 3 anciãos. Quando os anciãos vão averiguar uma situação, a orientação não é ir 3 anciãos. Na organização das Testemunhas de Jeová, 3 anciãos conversando com uma pessoa representam uma comissão judicativa. Então, na verdade, já estava perceptível que esses anciãos, se assim eu posso falar assim, eles estavam tramando algo porque saíram fora das orientações. Lembrando que essas são orientações do livro dos anciãos das Testemunhas de Jeová. Na Bíblia, não existe nenhuma orientação para formar uma comissão judicativa. E 2 irmãos começaram a falar: olha, você e sua esposa estão sendo acusados disso. Falei: rapaz, isso é um absurdo, e eu preciso então falar o seguinte: se minha esposa está sendo acusada junto com isso, referente a isso, ela precisaria estar aqui. Mas eu acho extremamente humilhante passar minha esposa por esse vexame. Mas se faz necessário para qualquer esclarecimento, eu vou chamar minha esposa. Ele: não é necessário chamar a sua esposa. A comissão vai ser só com você. Eu falei: não, peraí. O pecado foi cometido com minha esposa? Sim, é um pecado seu. Então ela tem... Não, depois a gente conversa com sua esposa. Eu falei: de jeito nenhum, não vai ser assim não. Aí eu chamei a minha esposa. Ela subiu, ouviu todo o relato dos anciãos. Começou na hora a chorar, começou realmente a reclamar daquela situação, que aquilo era um absurdo, envolvê-la naquela acusação. Bom, se eles dizem que veio averiguar um pecado praticado por um casal, eles teriam que averiguar com o casal, o Ronaldo e a esposa dele. Agora, por que eles queriam averiguar só com o Ronaldo? Então estava claro que eles estavam tentando levantar uma acusação falsa contra o Ronaldo. Tanto é que os anciãos, entre aspas, não queriam chamar a esposa do Ronaldo, mas somente ele, sendo que os dois estavam sendo acusados. Então fica claro que eles queriam prejudicar o Ronaldo em si. E essa é uma evidência que nem sempre o Espírito Santo flui em uma congregação como deveria. Então muitas vezes alguém pode ser aprovado perante homens, mas desaprovado perante Deus, em sua designação como ancião. Mas vamos prosseguir. O outro ancião falou assim: então eu acho que já está na hora de eu participar. O ancião sentou, eu falei: não, então acabou aqui. Não, Ronaldo, gostaríamos que vocês dois então agora sentassem e há uma comissão judicativa contra você e sua esposa. Rapaz, nós respiramos fundo e vimos nosso mundo desabando. Aquele momento era extremamente terrível, era a primeira vez que eu me encontrava numa situação. Nunca, nem minha esposa, nem eu, tínhamos passado por uma situação como aquela. Uma comissão, sem nada, sem nenhum preparo, sem nenhum aviso, nada. Não esperávamos por aquilo. Falei: olha só, meu irmão, o superintendente está sabendo disso? Ele falou: sim, é o superintendente que pediu que nós viéssemos. Falei: olha, eu mandei uma carta para o superintendente, estou aguardando ele falar algo e de repente vem isso. Ele falou: Ronaldo, participa da comissão. Eu falei: não vai participar Então vamos fazer o seguinte: quais são as testemunhas desse relato aí? Nós temos testemunhas, temos mais de 2 testemunhas referente a isso. Eu falei: então eu gostaria de ver as testemunhas. Aí ele: você não precisa ver as testemunhas, a acusação é essa. Eu falei: olha, não levante acusação contra o ancião, exceto pela boca de 2 testemunhas. Jeová disse isso. E vocês não vão ultrapassar a lei de Jeová.
Qualquer acusação levantada contra qualquer pessoa precisa de testemunha. E eu não vou permitir que vocês acusem a minha esposa desse absurdo sem que realmente eu veja as testemunhas. Após isso, nós vamos tentar esclarecer todo o assunto. Antes disso, nada. Bom, até aqui nós podemos aprender algumas coisas. Primeiro que questionar algumas situações pode ser muito perigoso, mas quando é a coisa certa a fazer, devemos fazer como Ronaldo. Devemos ter o nosso caráter cristão de ser honesto e fazer a coisa certa com base no que a Bíblia ensina. É um absurdo isso estar ocorrendo. Os irmãos podem me aguardar amanhã, à noite, eu vou estar aí na casa de vocês. E eu preciso ouvir isso direto, porque está no telefone, minha esposa já está até aqui perguntando o que está acontecendo. Então assim, eu vou aí na casa de vocês amanhã e nós vamos conversar. Isso tudo vai ser esclarecido, Ronaldo. Vamos com calma, tenha confiança. Acalme, né? Depois passando o telefone para mim, ele falou, Ronaldo, acalme-se, acalme a sua esposa, as coisas vão ser resolvidas. Até amanhã, com as bênçãos de Jeová. Bem, o vídeo número 5 se encerra aí. Nós vamos aguardar a presença desse irmão na nossa casa. Então eu gostaria que vocês novamente assimilassem tudo que foi dito, tudo que agora nos encontramos. E quero reafirmar, nunca poderia em sã consciência responsabilizar a organização, as instruções que os anciãos recebem por meio do corpo governante, e muito menos ousar responsabilizar Jeová pelo que está ocorrendo. Portanto, isso não reflete a visão geral da organização de Jeová. Eu seria muito infantil, muito insano, se eu banalizasse isso. Isso é um caso que ocorreu. Como eu estou contando a minha biografia com a minha esposa, isso entra dentro desse contexto do que nós passamos. Sim, até porque eles até saíram fora das próprias orientações da liderança das Testemunhas de Jeová. Então o objetivo era prejudicar o Ronaldo. E sim, não podemos culpar o erro de um por todos, nem alguns por muitos, e uns por poucos. Então cada pessoa é responsável pelo que faz, estando dentro da religião ou não. Então temos que ter a maturidade de separar o que é da organização e o que são erros de indivíduos. Vejamos o que diz Gálatas capítulo 6, versículos 4 e 5. Mas examine cada um as suas próprias ações. Então terá motivo para se alegrar apenas com respeito a si mesmo, e não em comparação com outra pessoa, pois cada um levará a sua própria carga. Então esse texto nos ensina que devemos examinar a nós mesmos quanto a ações. E o versículo 5 nos ensina que cada um tem a sua responsabilidade pelo que faz e terá que levar a própria carga. E o que seria a carga? Seria as consequências de suas ações. E nós recebemos um telefonema do irmão, que presidia a comissão original, que haveria uma comissão daqui 3 dias. Chegado esses 3 dias, esse irmão tocou a campainha, estava ali os 3 irmãos da comissão original e o irmão da congregação que tinha nos visitado. Quase que escapou o nome dele. É uma pena, é uma pena. Ele chegou, eu estranhei, falei, o que o irmão está fazendo com a comissão, que falou que ia ter uma reunião, uma comissão judicativa continuidade. Ele falou, Ronaldo, não é bem uma continuidade não. Nós gostaríamos de esclarecer os fatos com você, e eu acho que hoje a gente resolve tudo. Você poderia pegar o seu KS, que é o livro, né, que os anciãos possuíam? Você pode pegar esse seu KS? Eu desci. O ponto em questão foi, esse irmão que havia nos visitado, e que agora participava da comissão, ele mencionou o seguinte, olha, Ronaldo, segundo o que nós conversamos, você tem se baseado muito pela informação que tem no KS, e a informação já foi mudada, esse tempo que você não é mais ancião, não serve mais como ancião, chegou novas informações. Olha, mas quais são as novas informações? Porque o que eu estou questionando é o que tem na palavra de Jeová, que diz que não pode acusar um ancião sem ter testemunhas. E tem que ter testemunha até para levantar uma acusação e formar uma comissão. Isso é bíblico, né? Tem que haver testemunhas para que uma acusação dê prosseguimento. Ele falou, tá bom, mas o que você não sabe é que na página, ele mencionou, na página tal, foi mudado. Abra aí, por favor, o seu KS. Eu retirei o meu KS da minha pasta, comecei a desfolhar, achei a página, li. Ele falou, então, essa parte, nós temos uma nova informação. Qual parte, se a parte que é mencionada aqui é bíblica? Você não pode, ninguém pode mudar. Aí ele, olha só, vira para cá. Quando eu virei, ele tomou o KS da minha mão. É, exatamente. Ele pegou o KS, colocou na pasta dele e disse, vem cá, tenta pegar esse KS agora. Se você é tão corajoso assim, pega e tira esse KS da minha bolsa aqui. Eu realmente, francamente, eu ia pegar. Minha esposa até me segurou, falou assim, Ronaldo, não faça isso, é isso que eles querem. Porque a hora que você for para ali, vai ter uma confusão. Eu falei, não, não vai ter confusão. Ele vai me devolver esse KS. Não pelo KS em si, não pelo livro. Que isso aí para mim agora é insignificante. Bem, ele disse, nós temos 2 formas de você ter esse KS. Uma é eu te devolver. E a outra é você pegar. Te devolver, eu não vou te devolver. Pegue. Eu confesso que eu fiquei muito irado naquele momento. Muito irritado. Mas minha esposa, me segurando, falou, não faça isso. É tudo o que eles querem. Eu respirei fundo e disse, olha, eu vou fazer o seguinte. O KS tem o meu nome. É meu. Por enquanto é meu. Se você não me devolver, eu vou na delegacia ali embaixo e vou dar parte de vocês por furto. Agora, ele pegou o KS, né, com a insistência da minha esposa, ele me devolveu e falou, não me importa mais esse KS ou não, fique com esse KS, mas que você está desassociado por agredir os anciãos da comissão. Eu, o quê? Ele falou, é exatamente isso. Você nos agrediu, veio para cima de nós, e é tudo...
Eu virei para minha esposa, ela falou, é um absurdo, né? Começou uma discussão, não tinha condição de não ter uma discussão diante daquela situação. Era claro, realmente, que eles queriam que eu provocasse, que eu fosse até eles e talvez ocorresse ali uma briga. E aí, de forma justificada, eles iam alegar. Mas eu não fui, eu não fiz. Ele falou, não me importa. Eu falei, olha só, vocês sabem que eu não agredi vocês. Ele, não importa, é a nossa palavra contra a de vocês. Você está desassociado. Aí minha esposa virou, e eu? Como fico nessa história? Falou, olha, minha irmã, olha só, não temos nada contra você, você vai embora, e ele está sendo desassociado por agressão. Se você quiser recorrer, meu irmão, você sabe dos seus direitos, sabe muito bem o que está escrito no CAES, você pede uma comissão de apelação. Eu só um momentinho. Fui lá imediatamente, redigi uma carta, né, rápido, pedindo, e entreguei na mão deles naquele mesmo dia. Eu quero uma comissão de apelação. E assim eles foram embora e nós descemos. Minha esposa chorando muito, meu sogro vendo aquela situação, eu falando, né, olha, a comissão acaba de me desassociar. Foi um transtorno dentro de casa, meu sogro até saiu naquele momento, foi pra rua chorar. Brenos, isto nos ensina que as próprias pessoas da liderança religiosa podem cometer erros crassos sem serem corrigidos. Para identificarmos se uma situação está ocorrendo com a ajuda do Espírito Santo de Deus, devemos analisar se a situação ocorre de acordo com a palavra de Deus, sendo nada mais e nada menos que isso. Pois bem, mais 3 dias se passaram. Recebemos uma ligação de que mais um dia a comissão de apelação viria conversar comigo e responder à comissão de apelação da Fabiola. Para nossa surpresa, né, minha mãe chegou até muito de repente lá em casa, sem até avisar, mas a gente já estava conversando, ela veio saber o que estava ocorrendo, ficou conosco na nossa casa, e ela tinha aí vem uma falha que eu cometi, e quem quiser me julgar, que me julgue. Não, eu depois de tudo que eu passei, eu não me importo mais com esse tipo de julgamento. Eu fiz o que eu tinha que fazer naquele momento. Se eu me arrependo ou não, eu já conversei isso com o Jeová. Mas a minha mãe tinha um gravador, era esticadinho, um gravador desse tamanho, captava várias horas, né, de gravação, e a cadeira do salão do reino, de estofamento preto, a base de ferro preto, eu como ancião ainda tinha, eu digo como ancião porque eu não tinha sido desqualificado perante Jeová. Então eu ainda tinha a chave do salão, entrei no salão, coloquei o gravador, passei fitas isolantes e deixei somente, testei. Por que eu fiz isso? Porque as coisas não estavam claras, porque as coisas estavam iníquas, as coisas estavam contrárias às normas de Jeová, e eu estava vendo que eu não teria condição de sair daquilo. Eu sei que Jeová ajudaria, eu sei que Jeová estava do nosso lado, porque nós éramos inocentes, nós não tínhamos praticado nada, e tudo aquilo era uma armação, nós tínhamos a certeza disso. Mas eu também agi conforme meus impulsos para tentar me resguardar. Então eu coloquei esse gravador, e aí julgue quem quiser julgar, coloquei esse gravador. As comissões judicativas aplicadas pelas testemunhas de Jeová não podem ser gravadas, e devem ser feitas sem nenhum observador. Então, se a organização das testemunhas de Jeová seguisse mais de perto o exemplo dos julgamentos feitos nos tempos bíblicos, seria muito diferente. Os julgamentos eram feitos em público. Nós lemos em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 e 19. Diz assim: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai e nem à sua mãe, e eles tentaram corrigi-lo, mas ele se recusa a ouvi-los, seu pai e sua mãe devem pegá-lo e levá-lo para fora aos anciãos no portão da cidade. Então, note que no versículo 19 que eu acabei de ler, fala que a pessoa rebelde deveria ser levada para fora da cidade, nos portões da cidade. Se somarmos isso com o que o apóstolo Paulo fala sobre julgamento, iremos chegar à conclusão que os julgamentos devem ser feitos em público. Ou seja, toda a igreja deve julgar a pessoa, e não uma comissão com 3 ou 5, 4 homens, julgando uma pessoa só, ou um casal. Vejamos o que diz. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 12 e 13. Diz assim: pois o que eu tenho a ver com o julgamento dos de fora, não são vocês que julgam os de dentro, ao passo que Deus julga os de fora. Removam do meio de vocês a pessoa má. Então, removam do meio de vocês a pessoa má. Então, segundo esse texto, nós julgamos alguém que é mau dentro da igreja e que está prejudicando os outros e trazendo vexame para a congregação. O processo para determinar se a pessoa vai ficar no meio das outras, com base nesses 2 textos que li, deve ser feito em público, ou no mínimo gravado para se ter certeza de que a decisão tomada foi a correta. O fato do Ronaldo ter gravado uma comissão judicativa não fere nenhuma lei ou princípio bíblico. Na verdade, existem princípios que apoiam, como nós acabamos de ler. Então, com certeza, a consciência dele para com Deus deve ficar tranquila. O que eu vou relatar é a base do acontecimento e do que nós ouvimos depois na gravação. Então eu vou fazer uma junção do que eu vou relatar agora, a base de tudo. Como você soube disso? Que tinha um gravador, depois nós ouvimos. Então, o que ocorreu? A comissão de apelação entrou dentro do Salão do Reino, entrou junto à comissão original, que naquele tempo isso não deveria ter ocorrido. A comissão original começa dizendo que não tinham provas nenhuma, de nenhum ocorrido. A comissão original disse que já estavam naquilo há mais de 3 meses e meio, e que eu deveria ser desassociado.
Disse eu, e como fica a Fabíola? A Fabíola tem que ser desassociada, porque se ela ficar, é claro de que ela falaria, teria voz diante da organização. Então os dois teriam que ser desassociados. O irmão da comissão de apelação chama a atenção da original, dizendo que nunca tinha que ter sido colocado, que foi desassociado por agressão, tinha que ter mantido, mas que agora eles conseguiram contornar a situação e enquadrar uma nova situação. Ele falou, mas o Ronaldo vai pedir, junto com a Fabíola, as testemunhas. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos chamá-los para entrar, nós vamos manter de qualquer maneira a desassociação independente, e vocês mantêm a da Fabíola, e está tudo certo, é a palavra de todos nós anciãos contra a deles. Então, vamos ver, vamos começar a comissão. Aí começaram a rir e falou assim, quero ver ele se sair dessa. Isso estava na gravação que nós ouvimos. Eu entrei, aí já estava só a comissão de apelação. Ele falou, Ronaldo, existe então as comprovações, as testemunhas. Eu falei, então, por favor, chame elas. Ronaldo, vimos que não é necessário, sabe por quê? É mais fácil, meu irmão. Você é desassociado, passa 6 meses, 7 meses, pede para voltar, e tudo se resolve, você está sendo teimoso demais. Eu falei, só um minutinho. Você disse que o ato ocorreu dia 15 de março desse ano? Sim, meu irmão, sim. Eu falei, olha só, tá aqui, ó. E o que é isso? Eu tinha ido lá no Conselho Tutelar e pedido uma cópia do livro de ata, onde dizia que eu não estava na cidade naquele dia. 15 de março, eu não estava na cidade. Eu estava levando umas crianças para passear do lar social. Eu não estava na cidade. Acabei de quebrar a comissão com a acusação. Mostrei para vocês, aí mostrei para eles. Eles pegaram, leram. Você pode ter armado isso? Eu falei, não tem como armar, porque esse é um livro de ata, numerado, escrito à mão, não tem condição de modificação. Ele é sequência, como já tem vários meses, já tem muitas folhas depois desse. Esse é um livro que não dá para ser mudado. Mas eu pego o original se for necessário. E não é necessário isso, você está querendo humilhar a gente, vocês são parceiros. Eu falei, não, olha só, isso não tem nada de parceria, não. Isso é verdade, eu não estava. Eu, Ronaldo, é o seguinte, você está desassociado. Eu falei, meu irmão, eu estou provando para você que eu não fiz isso, eu não estava nem nesse dia. Ele falou, você está desassociado e vamos ouvir agora a sua esposa e nela talvez possamos ter misericórdia e não desassociá-la. Isso tudo eu estou resumindo, tá? Porque não tem condição de eu contar tudo aqui. O vídeo vai para mais de longas datas. Eu teria várias partes, então eu estou resumindo. Por que eu deixei ela entrar? Tem todo um contexto. E saí para resolver a situação. Eu pedi só alguns minutos e fui no lar social. Pedi a ela o livro de ata do lar social, que comprova que eu era um motorista. Foi lá no lar social que eu peguei. E aí eu entrei. Ele falou, não, nós vamos ouvir sua esposa. Eu falei, por favor, me ouça só isso, por favor. Aí ele deixou, eu falei, olha aqui, ó, acabei de buscar. O livro de ata do lar social, se o de conselheiros era porque eles eram meus amigos, lá é do lar social, não tem condição, aquilo lá é uma instituição séria, não tem condição de modificar aquele livro. Eles leram, dizendo que eu não estava na cidade. Não interessa, você realmente quer tumultuar a situação, você quer o quê? E, rapaz, tudo. Eu lembro muito da citação de Jesus Cristo, longe, é claro, de me enquadrar Jesus Cristo, mas tudo, no sentido de tudo que eu falava, não dava resultado. Ele falou, não, nós queremos resolver com sua esposa, porque infelizmente eu acho que é só você mesmo que vai ser desassociado pela sua postura arrogante. Mas a sua esposa a gente vai conseguir livrar. Minha esposa entrou, eu fiquei próximo. Aí eu vou dizer o que estava na gravação, né? Antes de ouvir minha esposa, eles chamam a comissão original e dizem, rapaz, vocês não sabem o que ocorreu. O Ronaldo veio com uma prova daquele dia que ele não estava lá. O da original falou assim, dane-se tudo, dane-se o que ele mostrar, vamos acabar com isso logo. Nós já gastamos muito dinheiro, já é muito tempo, o superintendente já estava falando que a gente está demorando demais com essa comissão. Meus irmãos, vamos acabar independente do que ele mostra. Olha, é a palavra da comissão original com a comissão de apelação, são 4 na original ancião e 3 na apelação, são 7 anciãos contra eles ao escritório, não vai dar nada pra gente, vamos manter tudo isso, deixa eles pra lá. Mas a Fabíola falou que está passando mal, dane-se. Olha, ele ofendeu a minha esposa numa gravação, que eu não vou repetir a palavra aqui, porque emocionalmente eu não vou conseguir terminar o vídeo. Mas ele xingou a minha esposa. Ela estava realmente toda marcada de tomar injeção para calmante, porque já estava quase 4 meses. Antes dela entrar, né, ela saiu, eu respirando só um pouquinho. Ela entrou, eu entrei junto, ele falou que não me ouviria. Eu falei, olha, eu gostaria de só salientar, nós lembramos de um fato, de que a comissão original tinha quebrado a confidencialidade da comissão, porque um dos irmãos se passaram por representante de Betel e ligaram para alguns irmãos de outra cidade, lá de Caxias, querendo saber alguma coisa da nossa parte, no tempo que nós moramos lá, se tinha alguma coisa. Falaram absurdo sobre nós, falaram que nós estávamos numa comissão, de que eu não era bem visto na cidade, coisa muito contrária, porque depois eu consegui adquirir diversas provas durante a comissão, secretário de saúde, secretário de educação, diretores da escola, enfim, diversas pessoas, moradores, dando referências, e ele falava que a gente não era bem visto. E aí eu mencionei, olha, também ele foi a vizinhos procurar saber de situações e relatando que a gente estava numa comissão. Isso é quebra de confidencialidade, eles não podiam mais estar naquela comissão. Todos eles negaram. Eles saíram, a comissão original entrou, ouviram, aí depois me chamaram e falaram, ó, Ronaldo, isso não procede. Eu falei, então ele é mentiroso, porque está aqui a carta, ó, uma irmã que é pioneira, outra irmã aqui, outro irmão aqui, eu tenho todas essas cartas, estou até agora mostrando para vocês parte dessas cartas que relatam esse acontecimento. E aí eu dizia, olha, pergunte a ele. Ele falou, não, ele disse que não ligou para ninguém. Nós pegamos a conta telefônica que tinha o número dele, que foi ele realmente. Eu falei, então agora além disso e de tudo, ele é mentiroso, porque ele ligou para esse irmão. Nada resolvia. Enfim, conversaram com minha esposa também apresentou do Conselho Tutelar e do Lar Social, eu passei para ela. Falou, não, isso não prova nada, isso não, o que prova... Ele falou, então, a minha esposa, então nós queremos as testemunhas. Falou, vocês querem testemunha? Eu falei, a minha mãe, que vocês viram no vídeo, né, nos vídeos anteriores, dito que foi o vídeo número 1, né?
Estava lá minha mãe estava lá, próximo ao salão do reino. Quando eles saíram, abriram o portão, bateram o portão, foram num vizinho, foram no outro vizinho, minha mãe, por favor, alguém tem algo? Minha mãe é testemunha disso. Além da irmã Paula, que estava ali observando, a Fabíola e eu. Alguém tem algo contra esse cidadão? Ele está participando de uma comissão e ele foi expulso da... Ele fez um escândalo na rua. Absurdo isso. A minha mãe, a Paula, Roberto, minha esposa e eu confirmamos isso. Minha mãe estava lá. E a gravação mostra eles saindo desesperados. Ninguém apareceu. Eles se reuniram com a Fabíola. Fabíola, olha só o seguinte. Vamos encerrar isso. Não tem testemunha, não tem nada. E o problema é de vocês. Vocês estão desassociados os dois. Acabou. E já se foi saindo. Aí a irmã Paula, porque naquele dia 15 de março, a irmã Paula, que nós chamamos de Paulinha, estava com a minha esposa. Então a irmã Paula queria dizer que ali, naquela ocasião, eu não estava. Então aquele pecado envolvendo Fabíola não era possível. Um dos irmãos até da apelação falou, tá bom, vamos te ouvir como testemunha de defesa. O outro irmão bateu a porta do salão e falou, ninguém mais vai ser ouvido aqui. Está encerrado. Eu estou com fome, eu quero ir embora e essa porcaria acaba agora. A irmã Paulinha virou, falou, não, você vai ter que me ouvir sim, porque se a acusação é essa, e ela estava próximo do salão do reino, ouvindo tudo, né? Nossa casa embaixo, dava para ouvir tudo, a casa próxima da janela, ouvia tudo. Então tudo que ocorreu na comissão, além da gravação, a irmã Paulinha ouviu tudo. Então o que aconteceu? Esse ancião bateu a porta, disse que não ouviria ninguém, ela insistiu que precisava ser ouvido como testemunho de defesa, porque se a acusação era aquela, ela ainda perguntou, a acusação é essa? Aí o da comissão de apelação, sim, a acusação é essa, mas você não tem nada a ver. Tem sim, porque se a comissão disse que eles vão ser desassociados por estarem praticando algo em conjunto, o pecado era único, naquele dia, e vocês me confirmaram isso agora, além daquilo que eu já ouvi. Então, encerrado, eu estava ali presente e eu confirmo que realmente a ata do Conselho Tutelar e do Lar Social procede. O Ronaldo não estava aqui, não é possível isso ter ocorrido. Então, ele bateu a porta, encerrou, eles foram embora e falaram, olha, se você quer reclamar, reclame com o escritório, você que recorra para o escritório. Eu falei, então só 2 minutos, eu vou pegar um negócio aqui e entregar para vocês. Eles acreditaram que era o KS. Eu, com a Fabíola, escrevemos uma carta pedindo uma apelação ao escritório. Então, nessa ocasião, nós subimos. Ele falou, é o KS? Eu, não é o KS, não. É uma carta já entregue aqui a vocês. Eu estou pedindo uma comissão de apelação ao escritório. E assim nós fizemos e eles foram embora. Esse trecho nos ensina que não podemos confiar 100% em homens imperfeitos. Que eu fico indignado é eles fazerem isso com a esposa do Ronaldo, que já estava toda marcada de tanto tomar medicações. Então, na verdade, esses anciãos, se é que se pode dizer que são anciãos mesmo, né? Eram pessoas perversas. Eles insistiram em uma mentira e é um pecado sério dentro da congregação. Alguém que faz isso é visto como uma pessoa má, de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13. Bom, aconteceu mais coisas, mas o ocorrido que eu queria mostrar era esse. Mas o que podemos aprender deste vídeo todo? Podemos aprender pelo menos 5 coisas. Número 1. Nosso caráter cristão de fazer as coisas honestamente deve estar em dia. 2. Nossa obediência a Deus pode ser dolorosa, mas vale a pena. 3. Um ancião pode ser aprovado por homens, mas reprovado perante Deus. 4. Se as coisas não ocorrerem de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo não flui e pessoas sofrem. 5. Julgamentos para expulsão devem ser feitos em público, para se evitar maldades e mal-entendidos. Bom, espero ter ajudado você com o exemplo do Ronaldo. Acesse um canal dele que vai estar na descrição. Ele faz conteúdos parecidos com o meu, que são muito bons também. Se gostou, deixe seu like e compartilhe o vídeo. E se não se inscreveu, se inscreva para acompanhar os vídeos. Você está convidado a participar com seus comentários, que estarei respondendo assim que possível. As referências estarão na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.